Bom, gente, eu sou o professor Júlio César, bem-vindo aqui ao nosso canal, onde a gente compartilha aí os nossos vídeos de história e reflexões. Como vocês pediram aí para falar mais sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eu resolvi gravar esse vídeo e fazer com vocês a seguinte questão, o seguinte pensamento, né? O que estaria por trás do ataque da Rússia à Ucrânia? O que estaria por trás desse conflito? Estaria o Putin querendo recriar o imperialismo? Bom, esse é o tema da nossa conversa hoje, nosso bate-papo. E se você aí não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, vai ser muito importante para a gente poder dialogar e ter esse espaço aqui de conversa. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, o que foi, né, o imperialismo. E a gente tem que entender que o imperialismo é um processo muito amplo, né, que acontece no século XIX ao século XX. Antes dele, o mundo se organizava, né, as potências vão se organizar a partir do que ficou conhecido como colonialismo. O colonialismo aconteceu do século XV até o século XIX. E era diferente porquanto guardava algumas relações muito diferentes do imperialismo. Primeiro, porque a ideia era dominar, né, as regiões costeiras. Baseava-se também no tráfico de escravos. E, sobretudo, a colocação, a implementação de feitorias nesses locais dominados. Bom, já no imperialismo, né, que aconteceu a partir do século XIX, teve a sua propulsora principal a Segunda Revolução Industrial. Vamos falar um pouco sobre o imperialismo. Se você quiser saber mais sobre o imperialismo, também eu tenho um vídeo aqui só sobre o imperialismo global, né, e como é que ele se instaurou e se instalou na África e na Ásia, e mais importante do que isso, é como é que esses países africanos eles vão conseguir, aliás, como é que esses grupos africanos, esses grupos étnicos africanos, esses reinos africanos vão lutar e fazer resistência ao imperialismo. Bom, denomina-se imperialismo, e eu vou conversar um pouco sobre isso para quem está chegando agora no canal, né? Denomina-se imperialismo a fase na qual o sistema capitalista torna-se industrialmente mais tecnológico, utiliza-se de métodos mais agressivos na busca de mercado e adquire uma abrangência mundial e passa a ser conduzido e manipulado por empresas multinacionais e por grandes bancos. Dois dos componentes fundamentais do imperialismo são o capitalismo monopolista e o capitalismo oligopolista, ou seja, o surgimento e a ação de grandes empresas industriais que passam a deter a maior parte do mercado, ou seja, uma grande concentração econômica. Fato este que dificulta a concorrência às pequenas e médias empresas. Outros componentes do imperialismo, e que agem de forma semelhante ao capitalismo financeiro dos grandes bancos, que é o que nós estamos até hoje vivenciando. Poucas e poderosas instituições financeiras fornecem empréstimo e provocam endividamento com a obtenção de fartos lucros. Nesta busca desenfreada por novos mercados, que aconteceu no século XIX até metade do século XX, consumidores e industrializados, e também pela luta pelo fornecimento de matérias-primas e de combustíveis e por locais para novos investimentos, é que as potências europeias passam a conquistar novas colônias na África, e guarde essa informação muito importante, Ásia e Oceania. Toda essa ação mais agressiva do capitalismo começou a acontecer a partir da Segunda Revolução Industrial, como eu disse para vocês, de 1850 a 1945, época em que foram desenvolvidos motores elétricos à explosão, a siderurgia do aço, os barcos movidos a hélice, os sistemas ferroviários e rodoviários, o telégrafo, o telefone, o automóvel, o avião e etc. Bom, o problema é que esse imperialismo, como eu falei, que dominou o mundo, né, e você sabe que partilhou ou retalhou aí a África, né, criando grandes problemas para o continente africano, é que inclusive persistem até os dias de hoje, mesmo que que o imperialismo como um todo, como uma estratégia política e econômica tenha acabado, os males que ele produziu permanecem até hoje. Primeiro que a África ela vai sofrer e continua sofrendo por conta das divisões arbitrárias que foram construídas por esses países, né, imperialistas durante o século XIX. O segundo é o capital financeiro, esse modus operandi do capital financeiro que vai substituir, né, aquele capital
que a gente vê no começo do colonialismo, capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro ele permanece até os dias de hoje. O problema é que o imperialismo ele termina após a Segunda Guerra Mundial, basicamente, alguns historiadores colocam aí nesse momento, é o enfraquecimento dessas nações europeias. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, você tem o lado dos Estados Unidos, que é o vencedor, formado por Estados Unidos, pela França e pela Grã-Bretanha, que vão ditar a regra do mundo e criar, então, um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e um outro grupo socialista, o Bloco Socialista, dominado aí pela União Soviética. Esse período da Guerra Fria foi um período em que há, né, segundo alguns autores, a possibilidade, o surgimento aí de um espaço aí de luta e de conflito devido ao enfraquecimento dessas nações europeias. A Alemanha sai enfraquecida, a Grã-Bretanha sai enfraquecida, a França sai enfraquecida, e eram grandes nações aí que eram imperialistas, né? Então isso possibilita a luta pela independência nesses locais, tanto em Ásia quanto em África, que vão lutar, né, fortemente pela sua independência, pela libertação desse modus operandi, dessa opressão que era liderada por esses países capitalistas e que fizeram ali o imperialismo. Então, o imperialismo vai ruindo aos poucos, ele vai se estancando aos poucos, né? Outros também explicam que isso se dá também pela questão econômica. Como eles não têm mais dinheiro, fica muito caro, muito difícil, dispendioso. Por exemplo, a Grã-Bretanha gastou uma soma de dinheiro vultuosa para poder dominar aí os países africanos, nas nações africanas, porque você tinha que construir infraestrutura, você tinha que manter, né, os seus súditos, ou aqueles que, no caso da Inglaterra, súditos, né, fora do seu país, né, fora da Grã-Bretanha. Tudo isso tinha um custo muito grande, transporte e investimento, né, nesses países. Então tudo isso ficou muito caro, e aí eles perceberam que isso não era mais vantajoso. E aí que você, terminando esse período do imperialismo, entrando no período da Guerra Fria, que vai durar até a queda do Muro de Berlim, aonde a União Soviética, né, ela vai se desfacelar também. E aí nós temos a divisão da União Soviética nesses estados pequenos, ou esses países pequenos, dentre eles a Ucrânia, que está no centro da discussão hoje, né, e a Rússia também. Bom, voltando de novo a essa questão aqui do imperialismo, você pode estar me perguntando, e o que vem depois do imperialismo? E aí surgem novas teorias, né, para tentar explicar o que surge após o imperialismo, qual seria o momento, né, que nós estamos vivendo. E aí eu quero sugerir um livro para você, do Antônio Negri e do Hart, né, que se chama-se Império. Nesse livro, esses autores buscam identificar uma brusca alteração dos conceitos que formam a própria base filosófica da política moderna, como soberania, nação e povo. Esses autores, Hart e Negri, relacionam essa mudança filosófica a reviravoltas econômicas e culturais na sociedade pós-moderna, a nova forma de racismo, novos conceitos de identidade de diferença, novas tecnologias de informação, comunicação e controle e as novas rotas de migração. Esses autores mostram ainda o poder das corporações transnacionais e a crescente predominância de formas recentes de trabalho e produção. Para Negri, né, nós estamos vivendo na época do Império. A diferença básica de tudo isso que eu falei é que na época do imperialismo, várias nações elas vão se colocar no sentido de dominar, de extrair matéria-prima, tem um processo cultural também por trás, a ideia de levar civilização, de levar também desenvolvimento, tudo de fachada, porque na verdade o que se quer é extrair matéria-prima, obter também um grande mercado consumidor. Nesse período que nós estamos vivendo, nessa época do império, não é mais liderado ou capitaneado por nações ou por várias nações, mas apenas por uma nação que, sem sair do seu espaço físico, do seu território, ela começa a dominar as outras nações através do capital. Então, nesse período que nós estamos vivendo, nós temos um exemplo aí de um império que seria os Estados Unidos. Então, quando a gente fala hoje, você deve ter ouvido falar sobre o Império Americano. É a esse conceito, né, dentro da filosofia política, que se remonta hoje à ideia que nós estamos vivendo, os Estados Unidos como um império. E como é que entra, então,
União, né, a Rússia, né, nesse processo. Como é que Putin entra nesse processo? Eu comecei esse vídeo perguntando se era a ideia, né, do Putin ele recriar o imperialismo. E aí é interessante a gente fazer essa reflexão, esse pensamento. Vocês sabem, como a gente está acompanhando, estamos vivendo, né, vivenciando esse conflito em que a Rússia atacou, né, e está atacando, estamos em guerra ainda, contra a Ucrânia. E se você também não viu esse vídeo, vale a pena você ver esse primeiro vídeo que eu falo, eu explico sobre esse conflito, eu explico sobre a OTAN, eu explico sobre o que Putin deseja, e eu explico também, eu tento responder ali sobre a questão de uma terceira guerra mundial, se isso poderia ser levado a cabo, né, dentro desse processo histórico que nós estamos vivendo. Vale a pena você ver o encarte dele, também está aqui para você dar uma olhada. Bom, voltando ao Putin, você sabe que ele agora, ele está fazendo esse conflito, ele está liderando esse conflito, reclamando que a Ucrânia cada vez mais ela tem se colocado perto dessa OTAN que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. E isso é interessante, galera, porque a gente começa a perceber como a história é importante, né? Como que a história ela é importante para a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Por isso eu costumo sempre dizer que história não é passado, história é presente, porque os resquícios dela, os rastros do homem, que são as fontes, né, deixadas no tempo, nos guiam, nos orientam, ou pelo menos nos dão pistas para entendermos o mundo que nós estamos vivendo. Putin invade a Ucrânia, né, e já prepara aí a possibilidade dele levar essa guerra mais à frente. As outras nações se levantaram contra, a OTAN se levantou contra, já falou que já mandou recursos, os Estados Unidos também. Todas as nações agora estão olhando para Putin, que sofreu várias sanções econômicas, sobretudo. Mas o que você talvez não saiba é que Putin talvez esteja querendo recriar, não ser um império, mas voltar ao imperialismo. Uma das coisas que muitos críticos têm lembrado é que Putin sonha, ele escolheu o período da União Soviética, da antiga União Soviética, como uma época áurea da Rússia. Embora ele diga que não quer recriar, né, uma União Soviética, ele dá todos os indícios de que ele gostaria de novamente reunir debaixo do seu poder todos esses estados, esses pequenos estados que foram aí desmembrados após o fim da União Soviética. Outros também críticos, pensadores, historiadores, políticos, também falam sobre a questão de que a única diferença é que o comunismo, que era a base ideológica financeira para esse processo da União Soviética, que levou a União Soviética à frente a entrar em choque, em rota de colisão com os Estados Unidos, teria ao longo desse tempo sido cada vez mais deixado de lado, mas por outro lado a noção de poder, a noção de poderio está cada vez mais forte. Putin, então, ele fez várias incursões, e sabe aonde? Na África. Com hábeis movimentos para influenciar as zonas do tabuleiro geoestratégico global, a Rússia está construindo infraestruturas e fazendo investimentos em países como Angola, Egito, República Centro-Africana. Ele busca não só destacar como a grande potência que já foi, mas também aproveitar o colossal potencial energético e as reservas minerais de alguns desses estados e encontrar novos mercados para sua indústria de defesa, que ainda tem bastante espaço na África. Está sentindo, está percebendo como é que parece que as coisas estão sendo recriadas, ele tem esse desejo de recriar uma antiga estrutura que não é de império, mas ela é do imperialismo. Com isso, Moscou procura garantir o apoio desses países e reforçar sua posição em organizações internacionais. Na ONU, por exemplo, vários países africanos se abstiveram em 2014 de votar uma resolução que condenava a Rússia por ter anexado a Península da Crimeia, a mesma que ele ainda está, né, de olho, que hoje pertence a quem? Pertence à Ucrânia. Então, a gente pode perceber que os europeus, né, que dominaram boa parte do continente, hoje têm primazia econômica por lá. Segundo o Banco Mundial, o fluxo comercial entre a África e a União Europeia é de 334 bilhões ao ano. Os russos têm hoje apenas 20 bilhões. Por isso, acredita-se que ele esteja de olho aí nesse mercado, nessa participação econômica.
Além disso, uma das maiores antigas potências coloniais, a França, atua ativamente em missões militares nos países da região conhecida como Sahel, uma faixa ao sul do deserto do Saara que inclui 16 países, sendo garantidora da paz em diversos conflitos. Outro grande ator do continente é a China, com extensa presença econômica no setor de infraestrutura e também na defesa em vários países. O volume comercial africano com Pequim é da ordem de 214 bilhões de dólares anuais, enquanto os americanos movimentam apenas cerca de 60 bilhões de dólares. Está percebendo como é que nessa questão geopolítica, nenhuma peça nesse tabuleiro de xadrez é movido ao acaso? Por exemplo, o maior banco russo, o Sberbank, montou uma parceria de 5 bilhões de dólares com o governo para apoiar negócios na África. Por fim, Putin anunciou a venda de 12 helicópteros de ataque Mi-35 para a Nigéria. Em 2019, a Rússia deve ter vendido cerca de 4 bilhões de armamento para os países da região. O presidente russo também disse que estaria pronto para ajudar, como fez na Síria, a estabilizar 2 conflitos que hoje escapam do controle, apesar da presença das forças das Nações Unidas, lá na República Centro-Africana e no Sudão. Se o esforço de Putin vai dar certo, a gente não sabe, mas ele demonstra que ele está buscando ampliar sua influência e tornar-se o ator central do continente africano, como ele fez também no Oriente Médio. E aí eu deixo para você tirar suas próprias conclusões. Será que Putin está por trás dessa invasão à Ucrânia, tentando recriar uma antiga União Soviética, a famosa URSS? E será que ele está tentando também voltar a uma ideia do imperialismo? Fica aí essa questão para a gente pensar, para a gente comentar. Bom, eu sou o professor Júlio César e esse aqui foi o nosso bate-papo aí com história. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, comenta aí o que você acha, como é que você está vendo essa situação e para onde a gente pode caminhar. Beleza? Até a próxima!